Caros alunos, esse vídeo é demonstrativo dos procedimentos de alocação de tráfego na malha privada, de transporte privado, e na malha de transporte público. A minha área de estudo aqui ela está com a parte demonstrada no vídeo 5 concluída. Tá? Então ela já está com a oferta do transporte coletivo aqui já pronta, já modelada. Bem, vamos começar então fazendo a alocação do transporte privado. Agora a gente vai precisar de matrizes, da matriz de origem, destino de demanda. Tá legal? Nós vamos vir aqui na parte de matrizes e vamos adicionar uma nova, vamos criar uma nova. Eu vou fazer a alocação aqui da matriz de hora de pico do cenário da manhã. Tá? Então eu vou chamar aqui cenário manhã carro. Tá? Essa aqui é a matriz primeira para transporte privado. Tá? Matriz manhã carro. Essa aqui também é útil já colocar aqui também a designação que ela é do cenário atual. Então eu vou chamar ela de M manhã atual carro. Tá? Vou botar o nome dela aqui então, manhã atual carro. Aqui eu só dou um OK, né? Vai ser do tipo demanda aqui. E ela vem assim, vazia, tá tudo com zero nas células. Eu vou pegar então agora aqui os dados de demanda, então esse arquivo matriz OD manhã, tá? Que é o que eu passo para vocês, que é o resultado da aplicação do meu script para gerar dados de demanda fictícios para o cenário atuais. Tá? Eu vou abrir esse arquivo aqui. E ele tem duas abas, privado e público. Tá? E aqui, nessas duas colunas aqui são as origens, os identificadores aqui são os IDs do IBGE, conforme a gente usou lá na definição dos centroides, e aqui também, mais uma vez, eles. Tá? Eu vou simplesmente selecionar os meus dados. Então eu peguei só aqui as viagens, vou copiar aqui e no Visum vou simplesmente clicar aqui com o direito na primeira célula e colocar Paste Cells, né? Colar células. E ele já coloca aqui o número de viagens. Vocês podem, não custa conferir aqui, né, que os identificadores do Centroid 53810 53810 eles são os mesmos, na mesma ordem que está aparecendo aqui no Visum, certo? Vamos deixar isso aqui um pouco de lado. Essa matriz aqui já está ali, beleza? Vou salvar meu projeto. Eu já estou trabalhando aqui com um arquivo com um nome diferente, tá? É bom vocês criarem mais versões do arquivo do projeto de vocês para ter um pouco mais de segurança aí no gerenciamento do conteúdo. Aí eu vou salvar ele aqui, para ele já ficar com a matriz bonitinha ali. Bem, agora eu vou precisar criar um objeto de demanda. Tá? Eu vou ter que vir aqui em demanda, demand data, e aqui na linha onde fala carro, tá? Eu vou colocar aqui a matriz respectiva. Selecionar a matriz diretamente, MA car, que é a que eu quero, manhã atual carro. Beleza? Ok. Agora eu venho aqui, calculate, procedure sequence, vocês já conhecem isso aqui, né? A gente já usou para criar a matriz scheme, está aqui ainda o procedimento. Esse aqui eu posso desativar ele, nós não vamos mais usar. E vou criar um novo, Private Transport Assignment, bem isso que a gente quer. Dá um OK aqui. O que ele pega aqui de argumentos? O reference object, que eu vou botar carro de novo, carro. Aqui vocês podem ver que a gente pode escolher o modo, o método de alocação. O default do Visum é por equilíbrio, aí tem aqui no incremental também, tem vários baseados aqui no equilíbrio de Wardrop, né? Tem dinâmicos, estocásticos e outro baseado em simulação aqui.
tá? Só para vocês saberem. Então, vocês já têm uma ideia do que é a proposta de cada um deles. Vamos usar aqui o método default, que é o equilíbrio, tá certo? É, só clicar. Eu vou diminuir essa janela, vou botar ela aqui para baixo junto, tá? Só para vocês verem o que acontece aqui na simbologia. Eu vou desligar aqui os meus conectores, tá? Eu vou executar o procedimento. Vocês veem que ele já pintou os links de forma usando espessura diferente para os links onde teve maior alocação, né, maior volume alocado. E esses números em vermelho também são adjacentes aos links, são os volumes alocados em cada direção de cada link. Tá? Então isso aqui já é uma representação de do resultado. Tá? Vocês podem ver também que aqui na lista de links a coluna aqui de volume do transporte privado também foi populada. Tá? Ela ficou com valores agora, essa coluna aqui. Tá? Teve vários links aqui onde teve alocação zero, onde no meu área de estudo aqui não passou ninguém. Vamos dar uma explorada então um pouco em algumas formas adicionais de verificar esse resultado, de visualizar o resultado. Vocês podem ver que nessa coluna, nessa tabela aqui de informações sobre os links, tem várias colunas aqui. Muitas delas, essas aqui OSM, isso aqui ainda é um resquício da importação dos dados desde o OSM. Tá? E a gente não... Aqui tem velocidade máxima, isso aqui, ID do caminho, não sei direito o que é isso aqui, eletrificada, tal. Isso aqui não interessa pra gente, tá? A gente não vai usar isso aí. E a gente vai colocar algumas colunas novas nessa tabela aqui para dar uma analisada. Então a gente vem aqui nesse link, selecionar atributos, tá? Então essas aqui a gente já pode deletar elas, tá? E vamos colocar algumas colunas a mais. Aqui é interessante, a gente já tem aqui a capacidade do transporte privado, o volume do transporte privado. Até vamos deixar a capacidade aqui mais para baixo para ficar junto com o volume. E vamos colocar ainda uma coluna adicional que é a relação do volume e a capacidade. E essa relação está no volume capacity ratio do private transport, tá? Tá aqui. Às vezes é um pouco chato achar essas colunas no meio de tantas aqui, mas a gente procura acaba achando, tá? Relação volume e capacidade. Vou adicionar ela ali, tá? Vou passar ela aqui para baixo do volume ainda. Bom, e posso dar um OK aqui. Tá? Então agora eu tenho essa coluna de relação aqui, volume e capacidade. Posso ver aqui que na minha área de estudo, no cenário atual, eu já tenho 3 links que já estão com capacidade estourada para essa demanda aqui. Que é esse pequeno aqui, tá? Que tem uma capacidade baixa de 400. Nesse outro aqui também, é com capacidade estourada. E nesse outro aqui. Tá? Então, quando essa demanda for projetada para o futuro, o número de links com capacidade estourada vai aumentar. Ele pintou essa coluna aqui com base nas informações de volume somente. Tá? O mais interessante é que a gente consiga representar em função dessa coluna de atributo aqui. Tá? Então, a gente usa funcionalidades de Siri aqui para pintar desse jeito. Tá? Vamos tentar fazer um experimento aqui. Eu vou então aqui, gente, mudar um pouco essa representação. Eu vou em botão direito aqui em Links. Tá? Eu tenho já aqui uma representação utilizada para pintar os links conforme cor, né, que eles estão aqui conforme tipo, type number, né, que é o que conforme o tipo de veículo que a gente tem lá. Eu vou alterar isso aqui para colocar então a relação de volume e capacidade. Volume capacity ratio, private transport. Tá? E vou vir aqui em redefinir todas as classes. Vou deixar aqui equidistante, tá? E vou baixar aqui o número de classes, começando aqui em 20,
tá? E passando aqui para 40, então eu chego até 100 aqui com 6 classes. Tá? Eu venho aqui nessa setinha, então aqui Reset to Standard Color Map. Tá? Eu vou colocar aqui o começo dele para verde, o final para vermelho. Aí eu tenho aqui redefinida. Tá? Então onde vai ficar maior que 100 vai ser o vermelhão aqui na nossa classificação. Tá? Se eu der aqui um preview, eu já tenho a malha pintada, mas eu ainda tenho as barrinhas por cima. Tá? Eu posso vir aqui em Bars e pedir para não desenhar as barras. Tá? Então eu tenho uma representação então aqui só por cor, conforme for a minha relação de volume e capacidade. Então aqui também está uma representação bem interessante. Eu vou começar então criando a matriz para transporte privado, também para o cenário da manhã atual. Tá? Então vou criar aqui a matriz manhã atual bus, vou chamá-la assim, e manhã atual bus de demanda. Então, de forma similar, então eu vou copiar agora os dados de demanda do transporte público aqui. Passá-los para lá. Agora eu vou vir aqui em demanda, no gerenciamento dos sistemas de transporte aqui. Eu vou criar um novo, vocês podem ver que o ônibus não tem aqui, por default no projeto. Então eu vou criar um transporte público coletivo, vou dar um código para ele aqui de uh, bus, bus, e o name bus também. Até vou deixar o código aqui todo em maiúsculo. O modo de transporte então é Public Transport. Tá? Vou deixar tudo assim, default. Então eu tenho agora aqui o bus, dá um OK. Venho aqui de novo em demanda, demand data. E agora aqui no bus eu vou colocar a minha matriz do ônibus. Dou um OK. Vou agora no Procedure Sequence. Vou desativar aqui o transporte privado e vou criar uma nova de transporte público. O objeto de referência que eu vou colocar, deixar o bus aqui. Tá? E a gente usou aqui a opção de timetable based. Tá? Tem outras formas de colocar dados de oferta de transporte coletivo. A gente fez como timetable based. Tá? Então eu vou executar essa alocação. Ele executou, tem que pedir para botar aqui as barras de volta. Vamos dar uma editada aqui nessas barras. Não, eu vou deixar ele não pedir para ele mostrar o privado. Tá? Deixar só aqui o coletivo, o volume de pessoas, tá? Do transporte urbano. E os links aqui, eu vou deixar eles com cor toda uniforme. Vou botar um azul aqui. Não, botar o azul está sendo usado para barra. Deixar em preto mesmo. Tá bem? Então nós temos agora aqui na lista de links. Vamos ver como é que ela ficou. Nós temos aqui agora
volume. Meus caros, depois de algumas análises aqui, eu percebi que fechando a lista de links e abrindo ela de novo, a nossa edição das colunas é perdida. Tá? Isso é um negócio bem tosco, eu achei, mas aparentemente é assim mesmo. Tá? Isso aqui é só para se salvar, aqui é só salvar a coluna de atributos para um arquivo, salvar, exportar como Excel, isso, provavelmente. Mas se fechou essa aba de lista aqui de links, perde a configuração dela. Tá? Então é bom manter sempre junto com o Network Editor aberto a aba da lista de links também. Tá? Bom, na pior das hipóteses, você vai ter que fazer depois de novo esse trabalho aqui de refazer aqui a lista de atributos que a gente quer, tá? Isso é coisa bem tosca mesmo, eu achei. Mas vamos rapidamente, talvez seja coisa só da versão, deixa eu ver aqui, volume, capacity ratio, private transport, talvez seja coisa só da versão estudante. Eu saí sem adicionar. Aqui, tem que adicionar primeiro. Ai, beleza. Então, as nossas colunas de volta aí. Bom, mas como eu estava falando, eu vou querer também mexer um pouco nessas configurações de pintura, porque é interessante eu ver aqui a minha relação de volume e capacidade. Né? Eu tenho aqui o número de pessoas no transporte público, então eu posso ver aqui que já vieram algumas pessoas em alguns links, tá? Sem andar, né? Eu vou sem andar. Essa coluna aqui também, ela vai estar igual à nossa coluna de alocação e transporte coletivo aqui, porque a gente não está modelando essa parte de se a pessoa anda, né, ou não. Essa aqui eu já vou tirar também da nossa análise, porque a gente não está precisando dela. Então, faltam para fazer aqui ficar como no transporte privado, capacidade, volume e relação. Eu vou colocar aqui também a capacidade, tá, e o volume. Então vamos ver aqui, procurar. Então aqui a gente tem esse atributo aqui, capacidade total do transporte público, total capacity public transport. Nós vamos adicionar isso aqui também. E a gente vai precisar só ainda do relação entre o volume e a capacidade, que a gente vai procurar então por volume total capacity ratio public transport. Tá certo? Vamos adicionar também. Aí temos então as nossas colunas de interesse aqui. É interessante vocês perceberem que a capacidade do transporte público ela também está vazia. Tá? Então isso aqui é uma coluna que a gente vai ter que calcular primeiro isso aqui. Tá? E ela também é calculada aqui no Procedure Sequence, de uma forma aqui. Nós vamos criar um novo aqui PUT Analysis e PUT Operational Indicators, tá? E vamos adicionar isso aqui e vamos deixar ele logo antes da alocação do transporte público. Sim, beleza, certo? E vamos rodar essa alocação aqui mais uma vez. Agora vocês reparem que tem essas colunas aqui foram populadas, tá? Então agora ele calcula então esse número conforme for a frequência, a linha, número de ônibus que está passando naquele link, tá? A capacidade de transporte público por link, isso aqui. E aqui a relação então de volume e capacidade, tá? Então temos alguns links aqui onde, vou fechar isso aqui, alguns links onde a capacidade para o transporte público já estourou na minha malha, já de saída,
Tá? Já saiu aqui bastante estourado. Tá? Há quantos links aqui? 19, 19 links. Vamos ver se a gente consegue visualizar eles aqui. Vamos fazer barras só para o transporte público, ok. Não, vamos tirar ela por enquanto. Vamos pedir aqui para dar um display links, display classificado. Vamos colocar aqui então volume total capacity. Se vocês clicarem nesse Czinho aqui, ele coloca em ordem alfabética, tá? E quando fica em A, ele está em ordem alfabética e às vezes fica mais fácil de ver. Volume total capacity ratio. Reparem também que dá para ver só com as pessoas que estariam sentadas aqui, tá? Mas vamos usar esse critério aqui e vamos pedir para redefinir as classes. De novo aqui um número menor, equidistante 0, 0, 20, aí tá ok. Definir aqui, verdinho, vermelho e ok. Viu? Então esse aí é o nosso resultado da alocação do transporte coletivo. Uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês ainda nesse vídeo bom, né, vou deixar minha lista de links aqui muito bem abertinha, né? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo dá para arranjar como tabs, fica tudo beleza aqui. O seguinte, aqui no Procedure Sequence, não sei se alguém reparou, mas tem aqui 201 mensagens que apareceram. E olha só como é que é o conteúdo dessas mensagens. Não foi encontrada caminho, né, entre o centroide 53810 e 53830. Então, vamos dar uma olhada nesse caminho aqui na rede. Então, entre esses dois aqui não foi encontrado. Tá? Vamos dar uma examinada para ver como é que estão as linhas. Tá, e no meu caso eu estou vendo que não tem recobrimento nesse ponto de ônibus aqui. Tá, então vão aparecer essas mensagens. Esse problema eu tenho nesse ponto de ônibus aqui. E vamos verificar se eu tenho mais algum outro por aqui que não foi conectado. Então a solução para o que eu vou dar para o problema aqui vai ser vir aqui em Stop Points e selecionar esses caras aqui e dar aquele famoso del. Bem, vou rodar a alocação de novo. Ainda teve alguns problemas aqui. Ainda entre esses dois centroides. Bom, aqui o que está acontecendo é o seguinte, né, gente? Tem demanda para transporte coletivo desse centroide para esse, mas não tem nenhuma infraestrutura aqui existente que foi modelada para isso. Tá? Provavelmente esse problema vai acontecer em mais áreas de estudo, tá? Mais gente vai ter esse problema aí, mas a gente nesse trabalho vai conviver com essas mensagens aqui. A alocação ela é possível, ela pode ser feita, nós podemos tirar aqui os indicadores do resultado, fazer mapas. Tá? Na realidade, né, a gente teria que cumprir, né, modelar linhas de ônibus para fazer com que essas mensagens aqui não aparecessem. Tá legal, gente? Então é isso aí. Vamos só deixar assim e até o próximo.